Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje teremos a retrospectiva 2022 da minha carteira de fundos imobiliários. Vou apresentar algumas curiosidades que ocorreram na minha carteira no ano de 2022. Lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum dos ativos que serão citados. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. No geral, para quem tem uma visão de longo prazo, acredito que o ano de 2022 foi um ano muito bom, pois possibilitou a compra de novos ativos a preços muito mais interessantes. Com dividend yields mais atrativos, os fundos sendo negociados com desconto em relação ao valor patrimonial, algo raro de se encontrar no mercado de fundos imobiliários nos anos de 2020 e 2021. Assim, foi possível gerar uma receita maior com a compra desses novos ativos. Acredito que, para qualquer investidor, é muito importante estabelecer metas possíveis de serem alcançadas no curto e médio prazo. Isso irá nos ajudar a alcançar as metas de longo prazo. Você estipula metas para 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, quando você vai alcançando aquelas primeiras metas pré-estabelecidas, você vai observando que aquelas metas de longo prazo também têm uma probabilidade muito grande de serem alcançadas. Também é preciso criar processos que tragam mais segurança para os nossos investimentos, bem como aperfeiçoar esses processos durante a nossa jornada rumo à liberdade financeira. Temos aqui a fixação de limites de exposição a um único fundo imobiliário. Esses limites eles servem para a proteção da carteira. E no ano de 2022 eu iniciei com um limite de 10% em cada fundo imobiliário. Sendo que durante o ano de 2022 eu fui fazendo alterações e agora no ano de 2023 o limite de exposição a um único FII será de 8%. Esse aqui é o portfólio da minha carteira de FIIs no primeiro dia útil de 2022. Podemos ver que o XPIN11 ele era o único FII acima do meu limite de exposição, pois representava 10,07% da minha carteira total de fundos imobiliários. Depois temos o REC-R11, representando 9,77% da minha carteira. O fundo LGCP representava 9,74%. Depois o HSML11, representando 9,38%. E o PORD11 representava 9,32%. Esses FIIs eram as 5 maiores posições da minha carteira. Logo depois tínhamos o BBPO11, representando 6,88%. Depois o FIIB, representando 6,82%, seguido pelo DEVA11, representando 6,53%. O fundo MFII11 representava 6,04%. O XPLG, 5,91%. O fundo VSLH representava 4,99%. O HGRU, 4,59%. O MXRF11, 3,55%. O VGHF11, 3,42%, o TORD11, 2,27% e por fim o RECT11 representando 0,71%. As mudanças da minha carteira em 2022. O limite de percentual máximo de exposição a um único FII caiu de 10% para 8%. Minha carteira de FIIs iniciou o ano com 16 fundos imobiliários e finalizou com 19 FIIs. Ela iniciou o ano com a rentabilidade negativa de menos 1,45%, isso claro considerando apenas o valor de mercado dos FIIs, e ela fechou o ano com a rentabilidade negativa de menos 6,34%. Em agosto de 2022 eu zerei a minha posição no fundo MXRF11 e durante esse ano eu incluí novos FIIs. No mês de março eu incluí o fundo SARI11, no mês de agosto eu vendi o fundo MXRF11 e comprei KNSC11 e também o fundo Game11. Já no mês de novembro, eu incluí o fundo KIZU11. Temos aqui a evolução da minha carteira em todo o ano de 2022. No mês de janeiro, essa carteira tinha pouco mais de R$ 21.500 e fechamos no mês de dezembro com R$ 35.771. Os fundos imobiliários que pagaram os maiores valores em dividendos nesse ano de 2022 foram, em primeiro lugar, o fundo PORD11. Esse fundo me pagou R$ 315,76 durante todo esse ano de 2022. Em segundo, nós temos o REC-R11, que me pagou R$ 289,61. Esses dois são fundos imobiliários de papéis. Em terceiro lugar, surge o primeiro fundo imobiliário de tijolo, o BBPO11. Ele me pagou R$ 229,66. Em quarto lugar, também mais um fundo de tijolo,
O XPIN 11, ele me pagou R$ 215,61. Depois temos o DEVA 11, também um fundo imobiliário de papel, ele me pagou R$ 210,36. Depois temos o LGCP 11, também um fundo de tijolo, ele me pagou R$ 199,90. Depois temos o HSML 11, ele também é mais um fundo de tijolo, eu recebi R$ 195,53 desse fundo. Depois temos o MFII 11, esse fundo me pagou R$ 189,27. Temos ainda o VSLH 11, que me pagou R$ 173,63. Eu recebi do FIIB 11 R$ 165,90. O VGLF 11 me pagou R$ 141,21. O XPLG 11 me pagou R$ 133,82. O SARI 11 me pagou R$ 107,33. E o fundo HGRU 11 me pagou R$ 99,88. Todos os demais FIIs me pagaram valores inferiores a R$ 100. Temos aqui os dividendos recebidos em todo o ano de 2022, separando aqui mês a mês o dividendo recebido, bem como o dividend yield do mês. No primeiro semestre, eu recebi um total de R$ 1.299,55 em dividendos. E o meu dividend yield médio nesse semestre foi de 0,93%. No segundo semestre, eu recebi um total de R$ 1.611,35 e o meu dividend yield médio foi de 0,88%. Assim, durante todo o ano de 2022, eu recebi um total de R$ 2.910,90 em dividendos, ficando com um dividend yield médio nesse período de 0,91%. Como já falei para vocês, eu fiz alteração na fixação de limites para a proteção da minha carteira, sendo que, para esse ano de 2023, o meu novo limite de exposição a um único FII será de 8%. Então, sempre que um fundo imobiliário estiver nesse limite aceitável, que varia entre 7,5% e 8%, eu simplesmente não irei comprar mais aquele fundo enquanto ele representar um percentual acima de 7,5%. Com isso, espero que nenhum FII ultrapasse esse limite de 8%. Um limite que eu considero ideal para minha carteira, atualmente, está entre 6,5% e 7,5%. Os fundos que representarem esse percentual aí, eu só irei comprá-los se julgar que é uma oportunidade. Um limite de exposição que eu julgo seguro é o fundo representado entre 4,5% e 6,5% da minha carteira total. E se ele se enquadrar nesse percentual aí, eu poderei comprar, claro, porém vou utilizar a minha cautela de sempre para comprar esses fundos. E os fundos que representam até 4,5% da minha carteira estão em um limite adequado, então eu poderei comprá-los com maior liberdade. Lembrando que esse é o limite geral. Eu também tenho um limite específico para cada FII. Temos aqui o portfólio da minha carteira no último dia útil de 2022. O fundo com maior exposição em minha carteira é o LGCP 11, representando 7,89% da minha carteira total de FIIs. Bem próximo a ele temos o RECR 11, representando 7,86% da minha carteira total. E como vocês viram, esses dois FIIs estão bem próximos do limite estabelecido para exposição em cada fundo imobiliário. Então, no caso desses dois fundos, eu não irei comprá-los enquanto eles não caírem de 7,5% de exposição. O terceiro maior FII da minha carteira é o XPIN 11, ele representa 7,49% da minha carteira total. Depois temos o XPLG 11, ele representa 7,39% da minha carteira, seguido pelo SARI 11, que representa 7,29%. Depois temos o FIIB 11, representando 6,97%. Também temos o HSML 11, que representa 6,84%. Então, no caso desses fundos, se eu julgar que há uma oportunidade, eu posso sim fazer a compra de algum desses ativos. Porém, tenho que me atentar a não ultrapassar o limite de 8%. Esse limite aqui de 8%, ele é o geral, bem como para esses fundos imobiliários aqui listados, ele também serve como limite individual para cada um desses fundos. Digo isso pois, a depender do fundo, se eu entender que ele representa um maior risco, eu coloco um limite de exposição específico para aquele fundo menor que o limite geral. Temos aqui o próximo FII, é o BBPO 11, ele representa 6,12% da minha carteira total e no caso desse fundo, eu estabeleci um limite específico para ele de 7%. Isso, claro, considerando muitas variáveis. Porém, isso não quer dizer que ele seja um fundo pior do que os outros
que eu estabeleci o limite geral de 8%, beleza? Depois temos o POR de 11. Esse fundo foi o que me pagou mais dividendos e ele representa 5,97% da carteira. Depois temos o HGRU 11, representando 5,47%, e para esses dois FIIs, o limite de exposição é o geral, de 8%. Depois temos o fundo MFII 11, representando 5,30% da minha carteira, seguido do DEVA 11, que representa 5,21%. Temos ainda o fundo FGHF 11, que representa 4,69% da minha carteira. E para esses três FIIs, bem como para o BBPO 11, o limite de exposição em cada um deles é de 7%. Depois temos o REC 11, representando 4,02% da carteira. Bem próximo a ele temos o VSLH 11, que representa 3,99% da carteira. Para esses dois FIIs, o limite individual deles é de 5%. Isso porque esse limite de até 5% investidos em cada um desses FIIs é um percentual que eu me sinto seguro. Depois temos o Game 11, que representa 3,21% de exposição, seguido do KNSC 11, que representa 2,84%. Já para esses dois fundos, eu estabeleci como limite máximo 7%. Depois temos o TORD 11, ele representa 1,01% da minha carteira total, porém, como eu jogo esse fundo mais arriscado da minha carteira, eu estabeleci como limite que me deixa confortável investindo nesse fundo de 2%. E por último temos o KIZU 11, representando 0,44% do total da minha carteira. Lembrando que eu iniciei os meus aportes no KIZU no final de novembro de 2022. E o meu limite de exposição nesse FII é de 5%. Então, como vocês viram, o meu limite geral é de 8% em um único FII, porém, em alguns casos, eu estabeleci percentuais menores. Esses percentuais menores variam de fundo para fundo. Geralmente eu não faço grandes alterações em minha carteira. Se eu tiver de comprar um novo fundo imobiliário, eu vou colocando ele aos poucos. De tempos em tempos, eu realizo uma análise da minha carteira para verificar onde eu posso fazer alguma alteração que possa melhorar o seu retorno visando o longo prazo. Foi justamente dessas análises que eu reduzi o percentual máximo de exposição a um único FII de 10% no início de 2022 para 8% no início de 2023. Bem como também fiz a troca do MXRF11 pelos fundos KNSC e Game 11, além de incluir os fundos SARI 11 e também KIZU 11. Em 2022 eu não efetuei nenhum pagamento de DAF referente a impostos sobre o lucro na venda de FIIs, pois carreguei um prejuízo com a venda de FIIs no ano de 2021 e também nos meses que eu realizei venda de FIIs com lucro, também realizei alguma venda de outro FII com prejuízo. Às vezes vendendo esse outro FII com prejuízo e recomprando nos dias seguintes. Assim, consegui reduzir o preço médio em alguns FIIs. Bom pessoal, conta pra gente aí qual fundo imobiliário que te pagou mais dividendos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber avisos sobre novos vídeos. Deixe seu like e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.